Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 20, continuando os estudos sequenciais na narrativa do ministério de Jesus Cristo, registrado por Lucas. Lucas, que era Lucas era o quê? Um médico amado, e ele fez uma narrativa bem apurada, não foi, Zaqueu? Além de médico, pela descrição nos primeiros versículos do Evangelho, a gente pode dizer que, além de médico, ele era o quê? Eita, é bom, né? Historiador, ele fez uma análise assim acurada, ouviu as testemunhas, aquilo que ele ouviu, comprovou, ele registrou. E ele tinha um objetivo com esse registro. Era um objetivo também que ele deixou claro nos primeiros versículos. Quem é que lembra do objetivo assim direcionado do apóstolo, de Lucas, em escrever assim? Ele tinha um objetivo direcionado. Nos primeiros versículos ele diz assim: eu fiz uma narrativa acurada para escrever ao excelentíssimo Teófilo. Com qual objetivo? Com qual objetivo ele escreveu ao excelentíssimo Teófilo? Confirmar, na fé aquilo que ele estava sendo instruído. Teófilo já estava sendo instruído, orientado. Mas, irmãos, assim como Teófilo, todos nós, vejam a necessidade da palavra. A palavra não pode sair do nosso dia a dia. A palavra de Deus tem que ser central. Tem que ser central na vida do cristão. Então, além de ser instruído, já ser bem instruído, para que você dia a dia seja fortalecido na fé, instruído na fé, conduzido, você precisa da palavra. Aí Paulo escreve ao excelentíssimo Teófilo. Então isso é para nós. Esse alimento, a palavra que alimenta as nossas almas, ela precisa estar dia a dia. Como o Salmo 1 diz, na sua lei, de dia e de noite. A sua lei é de dia e de noite. Com a graça de Deus, logo em breve a gente vai ter um estudo sobre a lei. A lei de Deus, os mandamentos. Então nós vamos ver isso. Então, aqui já nos dá aquela pincelada, né, João? Sola a Escritura. Está lá. Sola a Escritura está lá. Está na própria Escritura a orientação da palavra, para instrução, para o fortalecimento da fé. Por quê? Porque dia a dia somos atacados, saculejados pela nossa própria condição, pelo mundo, pelas circunstâncias. Então, quem vai nos sustentar? Como vamos estar firmados em Cristo Jesus? Como? Só pela palavra. Não vai ser nossa experiência de crente, tempo de igreja. Não vai ser nossa comunhão com os irmãos. Vai ser a palavra. Ela vai nos sustentar. O Espírito Santo vai aplicando as necessidades da nossa vida. Firmeza na promessa, direção na tomada de decisão.
firmeza nos momentos de dificuldades, nas angústias, quando somos atingidos, solapados pelas adversidades, quando, né, nos sobrevém o dia da calamidade. Tudo isso, irmão, vamos passar todos nós passamos. Ou não só uma vez, não apenas uma vez, mas várias vezes durante as nossas vidas. E quanto mais passamos, quanto tempo vai passando, nós vamos experimentando a nossa vida com Deus e na igreja, a vida é dinâmica. No trabalho, na igreja, na família, há uma dinâmica. Há uma mudança, há situações novas que vão acontecendo conosco. E o que acontece? Nós precisamos dessa palavra. Então, Lucas escreveu ao excelentíssimo Teófilo para que ele fosse firmado mais na fé, instruído. Aí ele falou a respeito do ministério de Jesus Cristo, que é isso que nós estamos vendo. Já estamos aqui no capítulo 20, e vamos ler do versículo 27 ao versículo 40, que é o objetivo, nosso objetivo nessa manhã. Acompanhe, irmãos, na sua Bíblia. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai bendito, e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, mais uma vez, seja o nosso guia, nossa direção, na exposição da Tua Palavra, ó Deus. Que nossos lábios, ó Deus, profiram todo o desígnio de Deus no que tange, Senhor, a este versículo que nós lemos e que Te pedimos a graça e o favor de compreender, de entender, Senhor, de alcançar as nossas mentes e os nossos corações. Concede-nos, ó Deus, na Tua graça e na Tua soberania, poder meditar na Tua palavra, Senhor, e sermos instruídos. Age, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente. Leva-nos, ó Deus, por meio da compreensão, a glorificar o Teu santo nome. Dá-nos sabedoria, Senhor, e discernimento para isto. Para que, ó Deus, nossa vida não seja uma vida tão somente para este mundo, mas almejemos, ó Deus, a ressurreição. Que almejemos, ó Deus,
momento em que nossos corpos serão glorificados e viveremos para sempre na eternidade contigo. Ó Deus amado, ajuda-nos, ó Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eis a sequência dos acontecimentos com Jesus, que agora vai se dar com outro grupo religioso, bem conhecido também da época. São os saduceus. Anteriormente, Jesus teve contato. Lembre, quando eu digo anteriormente, eu estou falando no contexto, naquele contexto dos dias de Jesus em Jerusalém, depois da sua entrada. Lembrando aos irmãos, nós estamos aqui entre a terça e a quarta-feira. Jesus está no templo e agora outro grupo se dirige a Jesus. São os saduceus. Estavam em contato com Jesus vários grupos religiosos. Quem se lembra de um deles? Herodiano, sou o que estava mais recente. Mas tinha também quem? Fariseus. Quem mais? Que sempre normalmente andavam com os fariseus. Principais sacerdotes, os escribas. Ou seja, nós temos aqui, irmãos, uma representação do sinédrio. O que era o sinédrio? Quem é que pode me falar que era o sinédrio? Você vai escutar essa expressão na Bíblia. O que era o sinédrio? É quase. Esse está mais para sinagoga. Sinédrio. As autoridades discutiam as leis. Eram o quê? Um tipo de tribunal religioso judeu. Não era um local específico, era reunião. Sinédrio significa assembleia. A assembleia das autoridades religiosas que iriam definir, decidir demandas a respeito da religião. Ele não tinha um poder civil, mas ele tinha um poder religioso. Era o STF dos judeus, mas não civil, né? Religioso. Essas pessoas estavam sempre ali, principalmente quando nos últimos dias de Jesus estavam em volta de Jesus. Jesus no templo ensinando, evangelizando, purificando o templo, eles estavam ali. E agora chega a vez dos saduceus. E eles tanto eram um grupo religioso como também um grupo político. E até agora, os irmãos prestaram atenção, em Lucas, eles só são mencionados especificamente agora, os saduceus, né? Os outros eram mencionados, mas eles são mencionados apenas em agora. Como é que a gente sabe a respeito dos saduceus? A Bíblia fala um pouco das características dos saduceus. Lá em Atos 23, do 6 ao 8, ele diz exatamente isso, que os saduceus compunham o sinédrio, que era o tribunal religioso judeu. Muitos dos saduceus eram sumos sacerdotes, mas eles nem criam na ressurreição, nem em espírito, nem em anjo, mas eram sumos sacerdotes. Olha que coisa, irmãos. Flávio Joséfo, um conhecido historiador cristão, diz que eles também contavam com o favor dos ricos, ele tinha um apoio dos ricos. Consequentemente, irmãos, eles faziam parte daquilo e as mensagens de Jesus, a orientação de Jesus, o ensino de Jesus, afetava aos saduceus. E isso tinha, evidentemente, se afetava, os incomodava.
os incomodava. Por isso que é fácil entender porque eles se opunham a Jesus, e não somente a Jesus, à igreja. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que eles continuavam contrário aos cristãos, à igreja primitiva. E é muito importante que os irmãos atentem aqui, porque nós estamos diante de uma situação em que é muito importante a gente fazer um paralelo com os nossos dias. Como cristãos, irmãos, vivemos do reino de Deus, fazemos parte do reino de Deus. Cristo está aqui trazendo clareza aos seus discípulos do que é o reino de Deus, do que é viver no reino de Deus. Então, o que é que esses saduceus, eles representam? Mais um grupo, irmãos. Um grupo de religiosos. Como nos nossos dias temos religiosos de muitas vertentes religiosas. Inclusive, eu quero especificamente, não religioso de qualquer religião, mas direcionar os cristãos. Muitos, sendo cristãos, ditos cristãos, que se afirmam cristãos, vão agir de maneira contrária ao cristianismo. Pense aqui comigo, veja, eu quero que os irmãos se concentrem aqui nisso. Muitas concepções erradas, como a dos saduceus. Qual era a característica principal dos saduceus? Não criam na ressurreição. Mas não era só isso. Tinha outras coisas, mas não cria na ressurreição. Mas vamos lá. Como é que você se diz um seguidor de Moisés e não crê na ressurreição? Né? Imagine. Como é que você diz? Eu sigo Moisés, mas não creio na ressurreição. Eu tenho Moisés em alta conta, todos os seus ensinos, mas não creio na ressurreição. Então, você veja que, de fato, não eram discípulos de Moisés. Assim como muita gente nos nossos dias que se dizem cristãos, são falsos religiosos, são falsos cristãos. São apenas mais um grupo, mais uma religião, mais uma denominação. E o que é impressionante é isso. Esses saduceus, que tinham essa característica, que não, evidentemente, com relação a isso, não se davam com os escribas, porque os escribas criam também, mas eles estavam ali, fazendo parte do sinédrio. E muitos deles eram sumos sacerdotes. Não só faziam parte do tribunal mais importante religioso, mas eram sumos sacerdotes. E negavam algo claro do Antigo Testamento que fazia parte do núcleo central da doutrina dos judeus. Não crer na ressurreição no mundo vindouro colocava em xeque o ensino judaico. Negar a ressurreição do corpo, negar a imortalidade da alma, afetava o núcleo de crença dos judeus. Consequentemente, eles não criam no galardão. Eles rejeitavam o decreto eterno de Deus. Uma descaracterização total do ensino de Moisés e dos profetas, e mesmo assim eles eram sumo sacerdotes. Meus irmãos, conseguem compreender a relação disso com os nossos dias? Quantos, Marcos, grupos existem hoje que dizem que são cristãos, que seguem Jesus Cristo, que são discípulos de Jesus Cristo e negam doutrinas fundamentais da fé cristã? E muitos deles
quando os homens criam, estão ali dentro de instâncias de decisão dos evangélicos. Coisas que os homens criam, né? Que não tem na Bíblia, mas as pessoas vão lá e criam organizações. Tem muitas organizações cristãs por aí, não tem, Zaqueu? Que as pessoas se juntam e parece uma coisa bonita. Mas, na verdade, nos dias de hoje não passa de associação de escriba, fariseu, herodiano e saduceu. Pode ver muitas associações evangélicas que tem por aí. Não passam disso. Por quê? Cada um tem uma crença. Vai ver. Não, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio naquilo outro. Mas todos dizem que são cristãos. E negam doutrinas básicas, basilares do cristianismo. Por exemplo, há um grupo ou grupos hoje que se dizem cristãos, mas negam a Trindade. Tem ou não tem? Mas nega a Trindade. Isso é uma doutrina basilar do cristianismo. Isso foi decidido, irmãos, no Concílio de Nicéia, 300 e alguma coisa. Eu digo decidido assim. Estava na Bíblia, os irmãos disseram, não, isso aqui é doutrina bíblica. Não é para estar mais discutindo isso. Há quem nega o inferno e se diz cristão. Há quem negue a condenação eterna da alma. E diz, eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo. Aí Cristo ensina, diz, olha, onde o verme não morre. Há quem negue a soberania de Deus na salvação. Não, eu sou cristão. E é. Mas como é que você é salvo? Pela graça, por meio da fé. A graça é dom de Deus, é dado, é dádiva. É. E o homem, como é que faz? Não, ele tem que aceitar Jesus. Se ele não aceitar, são cristãos. Todo esse grupo e muitos outros. Diga aqui. Olha aí. E é cristão. E tem muitos seguidores. Quando eu digo seguidores, hoje é fácil contabilizar os seguidores. Hoje está muito fácil contabilizar seguidor. Principalmente quando o cara tem um canal no YouTube. Quando tem uma conta no Instagram. Essas pessoas estão aí. Ditas cristãs. E ocupando locais de decisão, destaque. Como os religiosos, irmãos, fazem para ter força com suas doutrinas? Doutrinas que estão contrárias à Escritura, claras. Vamos ver o exemplo dos saduceus. Olha aqui o exemplo dos saduceus. Eles pegam uma passagem bíblica, pegam uma doutrina, um ensinamento. Os saduceus pegaram um ensinamento de quem? Moisés. Ora, era um ensinamento de Moisés porque Moisés recebeu do próprio Deus e repassou para o povo. Eles pegaram um ensinamento, colocam dificuldade no seu entendimento e a interpreta da maneira que corresponde às suas crenças e não como Deus deixou na sua palavra. Pronto. Vai botar dificuldade. Tem grupos, irmãos, que a Bíblia, a tradução da Bíblia não está adequada ao que eles creem, aí eles vão traduz a Bíblia do jeito que eles entendem. Tem um grupo mais antigo e tem um grupo novo agora. O grupo inclusivo, a Bíblia inclusiva. Então vão fazendo isso, irmãos. E está aí, somos cristãos. Você não pode dizer que eu não sou cristão. Isso é uma falta de respeito tremenda. Isso é um radicalismo. Você não pode dizer que eu não sou cristão. Senão você nega os preceitos basilares do cristianismo. Como é que você diz que é cristão? Como é que eu sou cristão quando eu tiro do cristianismo
só aquilo que me convém e rejeito todo o mais. Isso era o que tinha, irmãos, no tempo de Jesus e é o que nós temos nos dias de hoje. Esses aí chegaram para Jesus e disseram: nós somos filhos de quem? De Abraão, né? Eu escutei uma música, né? A gente escutou a música semana passada, hoje é o primeiro dia da semana, a gente estava escutando. Escutou uma música aí no rádio. Aí ela dizia assim: eu agora não sou órfão, eu tenho um pai. Aí eu disse: não, meu filho, todo mundo quando nasce já nasce com um pai. Ou você é filho de Deus, você é filho do diabo. Você não é órfão, você nunca foi órfão. Só que agora você foi adotado na família de Deus. Você tem Cristo Jesus agora como seu irmão, como seu Senhor. Órfão. Quem diz isso é a Bíblia. É ensino das Escrituras, mas isso não é básico. Isso é básico. Mas está aí. Bota na música, a melodia é agradável e tem gente cantando dentro das igrejas. Eu agora não sou mais órfão. Deus é meu pai. Foi Cristo que disse: vosso pai é o diabo. Não só Cristo, Paulo também disse: vocês antes viviam para satisfazer os desejos da carne, do príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Filho de quê? Quem são os filhos da desobediência, irmão? São os filhos do diabo. É por isso que não se compreende o que é a graça de Deus. Se você não compreender a hediondez e as consequências do pecado, você jamais vai entender o que é a graça de Deus. O que a graça de Deus faz por você. Você jamais vai ser verdadeiramente grato a Deus. Se você não entender a tristeza do pecado, o que o pecado fez, como ele lhe afetou, como afetou a humanidade. Nós estamos aqui, tudo que nós estamos passando é fruto do pecado, e não só do pecado, é fruto do meu pecado. Não é fruto do pecado de Adão, eu estava lá juntamente com ele pecando. Versículo 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Eles dizem, né? Porque isso é o entendimento deles. Perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva, igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu a mulher, também a mulher. Esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Pergunta é, isso aqui é o quê? Vou botar Jesus numa grande dificuldade. Hein? Vou botar, assim como os outros também fizeram perguntas para botar Jesus num aperto. Então, irmãos, com base na resposta de Cristo, hoje nós veremos o quê? Esclarecimento sobre a ressurreição. Isso é o título do estudo. A introdução foi um pouquinho longa, né? Esclarecimentos sobre a ressurreição. Por que Cristo nos ensina sobre a ressurreição com base nessa pergunta? Ele vai responder. Ele vai responder a pergunta. O primeiro esclarecimento, irmãos, que Cristo nos dá é: na ressurreição, nós vamos viver como anjos. Vamos entender isso bem. Nós não somos anjos, nem vamos virar anjos. Mas não vamos viver como anjos. Vamos lá. Versículo 34.
Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha, irmãos, aqui nós temos de novo a clara doutrina da graça de Deus na salvação do homem, no versículo 35. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura. Quem são esses? Considerados dignos de alcançar, são justificados pela obra de Cristo, que se tornam dignos. São indignos e pela obra de Cristo se tornam dignos. Pelo mérito de Cristo aplicado às suas vidas, eles vão se tornar participantes da ressurreição dos justos. E como é que eles vão estar? Eles vão estar num estado de felicidade espiritual completa, com um corpo muito diferente do que vivemos hoje. Eles não vão ter as mesmas necessidades, fraquezas, doenças. A morte vai ser eliminada. Não precisa continuação da espécie, porque ali estão os filhos nascidos, não da carne, nem da vontade do homem, mas do Espírito. Ali estão os filhos de Deus, nascidos do Espírito. E olha, irmãos, nossas relações, Cristo aqui está deixando muito claro, na era vindoura, nossas relações não se darão mais sob a perspectiva humana, social, antropológica que temos agora. As nossas relações vão se dar no âmbito espiritual, de irmãos ligados a Cristo em completa santidade. Essa preocupação dos saduceus, entre aspas, era para negar a ressurreição. Mas muitos ficam preocupados também no dia de hoje. Eita, lá no céu como vai ser? É uma curiosidade normal, por um lado. Vou conhecer minha esposa, meu esposo, meus filhos. Nossa relação, irmão, não vai se dar nesse patamar. Nossa relação, Cristo está deixando muito claro aqui, vai se dar no âmbito espiritual. E é uma das coisas que eu quero trazer para os irmãos, eu quero que os irmãos entendam que o momento que nós passamos hoje aqui na terra deve ser já de preparação para aquilo que nós vamos desfrutar no céu. Porque nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Salmo 15. Difícil, né? Mas é Cristo, é isso que Cristo está querendo mostrar para a gente. Na passagem paralela em Marcos, Cristo disse logo aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Marcos 22, 29. O pensamento de vocês, como vocês não têm um pensamento celestial, o pensamento de vocês está aqui na terra. E a gente tem que ter cuidado com isso. Riley diz que aquilo que perseguimos em ter uma vida de piedade, santidade, nós vamos obter em perfeição no novo céu e na nova terra. Então, os relacionamentos familiares não ocuparão nossas mentes, como hoje ocupa. Em certo sentido, irmãos, seremos como Deus e Jesus Cristo. E pastor? Vou dar um texto básico para não... 1 de João 3,2 diz assim, olha só: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Semelhantes. Então, nessa relação aqui,
que nós temos, ela não vai se dar na eternidade. Então, precisamos refletir bastante sobre essa verdade e vendo que isso pode mudar a nossa mente e as nossas vidas. Porque Paulo diz, nos conformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Você não se conforme com esse mundo. Você tem que se conformar com aquilo que Deus revela na sua palavra. E nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos estar absorvendo as concepções do mundo. Que aí nós vamos amoldar ao mundo. Vamos ter a mente. O nosso exercício como cristão é nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Então você vai trocando, mudando. Você agora está habilitado, sua mente está habilitada, espiritualmente habilitada para receber essa nova instrução. Antes você não estava. Antes estava desabilitado. A trava, estava posta na mente. Mas Cristo fez o quê? Cristo abriu a mente. Abriu a porta. E habilitou para que você compreendesse as coisas espirituais. Então isso vai moldando, modificando as nossas relações. Segundo a palavra de Deus, as nossas relações aqui na terra. Eu não me relaciono mais como antes. Eu vou me relacionar sob a direção, a orientação da palavra de Deus. Como cidadão do céu, agora a minha carta magna é a Bíblia. A minha constituição agora é a palavra de Deus. Ela está superior. Então veja, grande parte, irmãos, olha só, grande parte do nosso negócio nesse mundo é criar e construir famílias e sustentá-las. Normalmente quem faz isso, é considerado até uma pessoa muito boa. Olha, fulano vive para a família, É muito bonito. Está correto. Em partes. Em partes. Preste bem atenção. Muito do nosso prazer neste mundo está em nossos relacionamentos. Nossa esposa, filhos. Nossa natureza se inclina para isso. Mas precisamos aliar nossa responsabilidade nesse âmbito, dada pelo próprio Deus, com o reino de Deus. Entende? Muitas vezes nós ficamos só em uma parte, mas é algo mais amplo. Temos prazer e devemos ter prazer na nossa casa, na nossa família, voltar para casa. Está lá nos Salmos, Está na Bíblia, nós almejamos isso. Mas, irmãos, isso daí será que esse prazer só não está ficando nesse âmbito aqui. Por quê? Porque nós somos cidadãos do reino. Então esse nosso prazer está em perfeita harmonia com o nosso papel no reino de Deus. Temos prazer no reino de Deus, nos relacionamentos do reino de Deus, no crescimento e fortalecimento do reino. Essa minha responsabilidade, ela está circunscrita ao reino. Vamos lá. Um pouquinho de matemática agora. Aula de conjunto. Quem lembra de aula de conjunto? Conjunto, interseção, Não tem? Normalmente você bota o conjunto, aí o professor bota uma bolinha, Então vamos lá. Pense numa bolona grande. Como cidadão do reino, nossos relacionamentos familiares
eles têm que estar dentro, circunscrito no nosso relacionamento do reino. Não pode ter aqui, ó, aqui é a minha família, aqui é o reino. Não. Isso aqui tem que estar aqui dentro, ó. Fazendo parte do reino. Por que é que eu diz isso? Porque tem pessoas que fazem tudo por sua família, por seus filhos, seu marido, sua esposa, seu irmão, seu pai, sua mãe. Agora, se isso não está circunscrito ao reino, você não está glorificando a Deus. Você está fazendo bem a eles. Mas não está dentro do reino, não está glorificando a Deus. Tem que estar em harmonia com o seu papel, sua função de cidadão do reino. Você está vislumbrando isso sobre a perspectiva espiritual? Você está entendendo tudo isso sobre o âmbito espiritual? Quando você cuida assim da sua família, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Ou você está buscando em primeiro lugar a sua família? Porque a Bíblia não diz, busque em primeiro lugar a sua família, né? Diz? Não. Ele diz, quem não deixar pai, mãe, irmão por amor de mim, não é digno de mim. Mas o que é que a nossa tendência faz? É o inverso. Entende? Porque é transformar pela renovação. Minha mente tem que estar renovada. Por quê? Voltando aqui para o contexto, no céu não vai ter essa relação. O céu vai ser a relação espiritual. Cristo deixou isso claro. Os irmãos entendem isso? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, dessa perspectiva? É espiritual no céu. Isso é como anjos. Oh, eu vou cuidar do meu filhinho, que eu cuido. Não, filho. Não, assim não. Eu vou me lembrar dele, ó. Fica uma. Ele está querendo levar os sentimentos daqui lá para cima. Não, Cristo está dizendo, não. Tudo isso vai ser sanado. Tudo isso vai ser resolvido. Você não vai precisar mais ter essa. Eu não vou ter saudade não do meu filho. Vai não, você não vai ter saudade, dor, tristeza. Não, tudo isso vai haver um preenchimento. As nossas relações serão relações espirituais. Agora, como elas vão se dar de fato, irmãos? Eu confesso aos irmãos, eu não sei na Bíblia para detalhar para vocês, porque a Bíblia eu entendo que ela não diz. Mas ela nos dá um vislumbre. Como nós dissemos, quando nós estamos no dia do Senhor, louvando a Deus, adorando, isso vai ser a nossa vida no novo céu e na nova terra. Porque a gente vê lá, né, de dia e de noite, até pregado aqui, não foi? De dia e de noite, o pessoal louvando. E adorando o Senhor, a gente não vai precisar, não vai ter mais fome, necessidade de trabalhar, necessidade de procriar. Não. O amor de Deus vai preencher todas as nossas carências, todas as nossas dificuldades, vai preencher nossa mente, nosso coração. Então, nossa vida aqui tem que ser nessa perspectiva. Qual o primeiro esclarecimento que Cristo nos dá? Na ressurreição nós vamos viver como anjos. Outra relação. Segundo lugar, Cristo está dizendo, pode ter certeza que a ressurreição vai ocorrer. Cristo, além de dizer que nós vamos ressuscitar, ele diz, ela vai ocorrer. Olha, versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referência à sarça.
quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, Moisés está dizendo, se ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, então Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Você fica dizendo que morreu, acabou. Não tem isso, o pessoal não tem, o pessoal diz de hoje, olha, aqui se faz, aqui se paga, morreu, acabou. Você pode dizer, saduceu, pode dizer. Você é um saduceu e não sabe. E os saduceus diziam isso também. E Cristo disse isso? Cristo não disse isso. A Bíblia diz isso? A Bíblia não diz isso. Irmãos, os saduceus tinham os escritos de Moisés em mais alta conta. Dizem os estudiosos que eles valorizavam Moisés mais do que os outros profetas. Mas, devido à sua cegueira, não entendiam que Moisés mesmo cria na ressurreição. Porque ele não cria, é por isso que eu estou dizendo. Tem cristão nos dias de hoje dizendo que é cristão e negando o que Cristo ensinou. Mesmo que eles não tivessem, irmãos, o Novo Testamento, há muitas passagens no Antigo Testamento que mostram a ressurreição. Vou citar algumas para os irmãos. Salmo 16, do 9 a 11, diz assim: Alegra-te, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Ele vai repousar, porque ele vai ressuscitar. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nós cantamos isso. Não vai deixar a sua alma na morte, não. Vai estar viva. Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Salmo 73, do versículo 24 ao 26, diz: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Receber na glória? Vai acabar? Não. Receber na glória. O que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Herança para sempre? Você vai morrer e acabar, você vai... Herança? Para que herança? Irmãos, quando Deus nos constituiu, veja como são ensinos basilares. Quando Deus nos constituiu de duas partes, corpo e alma. Gênesis 2:7. Em Hebreus 11:19 mostra que Abraão cria na ressurreição. Diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele cria nisso. Quando escreveu sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica, Paulo nos disse o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses 4:14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então ele vai também. Por que ele ressuscitou? Para nós ressuscitarmos juntamente com ele. E nos versículos adiante, 16 e 17, do mesmo capítulo, Paulo diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que é que vai acontecer? Os que dormem, ou seja, os que estão mortos, seu corpo, né? A alma está lá.
receberão seus corpos glorificados e os vivos terão seus corpos transformados. Por quê? Porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Paulo ainda nos diz, irmãos, que não apenas a natureza, mas nós também devemos aguardar a redenção do nosso corpo. Está lá em Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso. Quando é que vai ocorrer a redenção do nosso corpo? Na ressurreição. Vamos receber de volta o nosso corpo, mas do mesmo jeito? Não. Transformado, o corpo semelhante ao de Cristo. Sem as limitações dessa vida. Concluindo, irmãos, versículos 39 e 40. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. O que é isso aqui? Quando o cristianismo diz aquilo que a gente gosta e concorda, a gente diz: muito bem, Jesus Cristo, né? Foram os escribas que disseram isso. Antes não dizia muito bem, Jesus, dizia? Não dizia, mas agora é assim. O cristianismo, ele diz aquilo que eu quero ouvir. Muito bem, Jesus, isso está certo. O pregador anuncia uma coisa que eu gosto. Muito bem, pastor. Quando o pastor diz na Bíblia uma coisa que eu não gosto, o senhor está errado, pastor. Não é assim, não. É isso que eu creio, não. Vou procurar uma igreja aqui que prega igual eu acho que é. Não é assim? Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Mais uma vez Jesus, com sua resposta, cala aquele que o experimentou, ou aqueles que o experimentavam. Os saduceus achavam que poderiam calar Jesus. Mas os saduceus não queriam só calar Jesus, eles queriam calar também os escribas, né? Porque eles diziam: se eu calar Jesus, eu calo os escribas que creem na ressurreição. Mas não obtiveram sucesso. A verdade, irmãos, é essa. Há outra vida além dessa. Mas só há outra vida além dessa para os filhos de Deus. Vida só para os filhos de Deus. Aqui, Cristo diz: os filhos da ressurreição. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que não pertencem a esse mundo. Aqueles que não estão presos a este mundo. Deus possui apenas para si os filhos da ressurreição. Os filhos que nasceram do alto. Que nossa vida, então, irmão, seja voltada para o alto e não para as coisas aqui da terra. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez, não podemos deixar de te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que nos dá esperança, Senhor, para uma vida eterna. Para uma vida contigo, ó Deus. Muitos, ó Deus, vivem hoje sem qualquer esperança. Vivem na dúvida. Na tristeza, na dúvida, no medo de morrer. Um pavor terrível da morte. Correndo, ó Deus. A todo custo. Porque não tem a certeza da sua herança. E o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Não nos deixa viver, ó Deus, como saduceus apenas aqui para a terra. Mas vivendo, ó Deus, na perspectiva celestial. Nos ajuda, Senhor, a trocar nossos entendimentos. Ainda estão muito, Senhor, arraigados, limitados aqui a essa terra. Ajuda a viver, Senhor, como cidadão do reino, mas ainda aqui nesta terra. Abre as nossas mentes para isso, ó Deus, e move nossos corações. Nos ajuda, Senhor, porque
Tu nos conheces, sabes quem somos. Sabes bem no íntimo, Senhor, quem nós somos. Ajuda a manifestar, Senhor. Aqui, ainda quando estamos, com todos os nossos pecados e debilidades, nos ajuda a manifestarmos que não somos desse mundo. As pessoas olhem para nós e vejam que as nossas decisões, ó Deus, tomamos decisões não pelos parâmetros humanos, mas sim, ó Deus, pelos princípios e pela direção da Tua palavra, da Tua lei, dos Teus decretos, ó Deus. Nós te damos graças, Senhor, por mais um ano que o Senhor concedeu a Elisa, a alegria, Senhor, de poder juntos, ó Deus, partilhar, Senhor, desse reconhecimento. Sabemos que Tu dás a vida, Senhor, ela te pertence, Tu dás e Tu a tomas. Todas as coisas estão, ó Deus, debaixo do Teu querer e da Tua vontade. Obrigado, mais uma vez te damos graças. Agradecemos a Deus pelo privilégio dele ter nascido num lar, Senhor, cristão, verdadeiro, temente a Ti. Continua abençoando seus pais, ó Deus, a conduzi-la, Senhor, pelos Teus caminhos. Alcança, ó Deus, a sua alma. Ó Deus, troca-lhe seu coração, para que ela bendiga, Senhor, quando crescer o Teu santo nome. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aproveitar todas as oportunidades, ó Deus, em pregar a Tua palavra, onde quer que nós estejamos. Em especial te pedimos pelos colegas de trabalho do irmão João que tem ouvido o Evangelho. Que o Senhor lhe abra o entendimento, ó Deus. E rogamos, ó Deus, pela saúde da namorada de Rickson, também ex-colega do irmão. E estamos numa situação, ó Deus, delicada e principalmente, ó Deus, não só pela sua saúde, mas também, Senhor, pela conversão da sua alma. E rogamos pelo tratamento da irmã Nita, Senhor, que o Senhor tem conduzido bem, que assim, ó Deus, Tu continues. Até, ó Senhor, sendo da Tua vontade e a realização da cirurgia, Senhor. Continua movendo, Senhor, os profissionais. Tudo corra bem, Senhor. E te pedimos graça para com Ramon, Senhor, para que possa concluir seu TCC, Senhor, e obtenha, Deus, o seu diploma. Rogamos pela família das irmãs Deviane, Michele e Vânia, rogando graça, Senhor, todas elas nas suas lutas, Senhor, pedimos sabedoria, para que elas, ó Deus, glorifiquem o seu nome, Teu nome santo, ó Deus, onde elas estiverem. Pedimos pelos aqueles que têm estudado, ó Deus, a confissão de fé, aqui às quintas-feiras, Senhor. Nos dá, Senhor, entendimento para expor com toda clareza, Senhor, com convicção, as doutrinas, ó Deus, encontradas na Tua palavra. E vamos também a Te pedir por um pastor para Petrolândia, Senhor. Pastor efetivo que conduz aquelas ovelhas. Ajuda aqueles irmãos, ó Deus, a Te bendizer mais e mais. Eu a ser a igreja ser um farol ali naquela cidade, que reflita, Senhor, a luz de Cristo. Obrigado pelo retorno dos irmãos aqui e da família, Senhor. A alegria de reencontrá-los aqui conosco, ó Deus, para bendizer o Teu nome. Pedimos pelo retorno presencial ao trabalho do irmão Marcos, seu possível treinamento, ó Deus, que em tudo o Senhor esteja lhe guiando e honrando o Senhor, Teu santo nome. Ser conosco, ó Deus, as famílias da congregação, especial, ó Deus, família do pastor, não por ser especial, mas, ó Deus, pela carência mesmo que nós temos, ó Deus, da Tua graça sobre nós. E as demais, ó Deus, para que juntas cresçamos
Deus, na tua graça, na graça do teu Filho bendito. Pedimos a Deus, pelo irmão Jaedson, pelo emprego para ele, um novo emprego, a Deus. Qual ele esteja, Senhor, possibilitado de te cultuar, Senhor, no teu dia. Misericórdia de seu Pai, da sua saúde, ó Deus. E o Senhor também lhe conceda concluir esse tratamento, ó Deus, com a cirurgia que ele tanto necessita, Senhor, para a manutenção da sua vida. Também te pedimos pela sua mãe, ó Deus, e também pela alma da sua mãe e do seu pai. Que o Senhor se compadeça dos dois e manifeste Cristo Jesus nas suas vidas, ó Deus. Pedimos pelo irmão Pedro André, lá em Paulo Afonso, toda a sua família, sua esposa e seus filhos. Também dá direção ao irmão, ó Deus, para que com clareza ele bendiga o teu nome nas suas decisões. Assim nós te oramos, ó Deus, e rogando o retorno a esse local de oração, ó Deus, para prestarmos um culto a ti logo mais à noite. No nome de Jesus. Amém. Amém.